episódio desta semana no podcast do Publish News, nós conversamos com Paulo César Marciano, ou PC como é conhecido. Ele cresceu com dificuldade de expressão e descobriu na escrita e no desenho a forma de se comunicar. E crescendo, para se abrigar do bullying, tinha os livros como companhia. Com o tempo, o PC se torna escritor, escreve um livro, vai atrás de uma editora, mas não recebe nenhuma resposta. Foi então que percebeu que teria que ser o seu próprio editor, e de tantos outros escritores frustrados, e fundou a Editora e Gráfica Heliópolis. Então, em 2018, depois de ser contemplado no edital de fomento à cultura Rumos, do Itaú Cultural, começou a publicar, lançando 50 títulos em seu primeiro ano. Nesse bate-papo, o PC fala da história de sua editora, do elitismo, de apropriação, de como incentivar a leitura e das dificuldades de se chegar às livrarias, entre outros assuntos. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda. Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 255 do podcast do Publish News, do dia 30 de janeiro de 2023, gravado no dia 27. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Karina Lourenço e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, PC Marciano. PC, obrigado aqui por estar aqui com a gente. Antes da gente falar da sua editora, né, eu acho que era legal. O Kali levantou isso e eu achei muito interessante. Geralmente quem está no mercado editorial, eu acho que você aqui também, pegou na mão esse trabalho, né? E faz com muito afinco, com muito... Como é duro para todo o mercado editorial, mas acho que o seu caso é especial. Queria entender um pouco como que você entrou, primeiro, assim, o amor pelos livros, pela literatura e pela escrita, né? Que acho que uma das coisas é que você começou a editora gráfica Heliópolis porque você não tinha com quem publicar, né? Então também imagino que você também tem uma relação com a escrita além da leitura. Mas conta um pouquinho desse começo pra gente, PC. Primeiro eu queria agradecer aí, boa tarde, né? Queria agradecer a todos aí o convite, muito obrigado. A história ela começa, na verdade eu não sei, toda vez que me fazem essa pergunta eu não sei responder direito, porque ela se confunde com a minha vida, né? Então, quando eu era criança, né? Quando eu era criança eu não falava, eu demorei muito para expressar fala, né? Eu tive vários problemas, teve médicos que chegou me diagnosticar como uma criança muda, né? Enfim, então eu demorei muito para falar, tá? Eu tinha vários problemas. Depois se descobriu lá na frente, né? Depois, até na fase adulta, que eu sou dislexo, né? Então eu tenho dislexia. E também eu tive alguns problemas neurológicos também, muitas coisas não conseguiram explicar, né? Mas importante que eu tô aqui falando pra caramba e se deixar eu vou embora. Então, o que que acontece? É, a escrita, para mim, foi uma necessidade de comunicação. Então, porque quando eu comecei a falar, né, já na alfabetização, eu comecei a soltar as primeiras palavras aí com 6 anos, mais ou menos. Então, o que que acontece, né? É porque antes eu só soltava ruído, né? Então, quando eu comecei a formatar algumas palavras, eu tinha lá meus 6 anos, mais ou menos. E aí eu começo a falar muito errado e com gagueira, né? Então, eu já era uma criança muito irritada, uma criança muito nervosa, sabe? Eu praticava autoflagelo, porque eu entendia que só eu não consigo, o problema na comunicação não era as pessoas, e sim eu. Então eu me auto-prejudicava, né? Então minha mãe tinha que ficar o tempo todo, meus pais tinham que ficar o tempo todo em cima de mim, porque eu ficava tacando a cabeça no chão.
Enfim, eu fazia várias, queria aprender o dedo na porta, essas coisas, né? Já muito novinho. Então, a escrita acabou sendo ali um lugar onde eu praticava alguma coisa, uma comunicação, e as pessoas entendiam. Porque escrever, por incrível que pareça, eu escrevia certo. Então, as pessoas. E eu desenhava muito também, eu comecei a desenhar também. Então, eu desenhava, eu queria uma sobremesa, eu fazia o desenho. Aí as pessoas já sabiam o que que era ali. Então, através da minha mão, né, vamos dizer assim, eu comecei a me comunicar com as pessoas, né? E isso começou a dar muito certo. Então, eu acho que acabou virando ali para mim uma zona de conforto. E aí eu fui desenvolvendo a escrita. E como eu era uma criança um pouquinho diferenciada das demais na escola, eu acabava sendo muito vítima de bullying, né? Hoje se chama bullying, naquele meu tempo, no meu tempo não tinha essa expressão. Então, algumas professoras tinham um certo carinho comigo para evitar essas coisas, né? E uma dessas professoras, né, ela me levava muito para a sala de leitura. E aí eu só queria ler livro que não era da minha idade, entendeu? Então, assim, que eu não conseguia compreender. Eu não conseguia compreender. E aí elas liam para mim, ia me explicando. E aí nasceu também meu amor pelo mapa, né? Eu sou apaixonado por geografia, assim, por mapa, né? Por conta disso também, porque o primeiro livro que eu quis ler foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. E aí a professora pegava um mapa bem grandão e começava a me mostrar os locais. E aí eu comecei a me interessar muito por essa literatura que mostrava locais, lugares. E aí, paralelamente isso, eu via no mapa. Então, a escrita, para mim, ela começa como meio de sobrevivência, sabe? Como uma solução para eu me comunicar com as pessoas. E um médico virou para minha mãe, que minha mãe não desistia, ficava me levando em tudo quanto que era médico. Um médico falou para minha mãe, falou assim: "Ah, o que ele tem eu não sei, mas que ele não é mudo, que ele não é surdo, que ele não é mudo, isso eu sei, porque não existe criança muda, existe criança surda. E ele escuta muito bem, então a gente vai dar um jeito de recuperar." E na sala dele tinha um monte de instrumento. E ele viu que eu me interessei pelos instrumentos, pelos barulhos dos instrumentos, pelas notas, tal. Ele falou, talvez o caminho é esse, mãe. Coloca ele nas artes, tal. E aí, com 6 anos, né, eu tive meu primeiro violão. Só que aí eu não queria tocar música dos outros, eu queria tocar as minhas. Aí eu comecei a compor, isso muito novo. Eu, com 11 anos, eu já tinha música composta. E me colocou no teatro com 7 anos. Então, tudo começou aí. Então, eu comecei a me relacionar com a arte dentro da. Dentro não, desculpa, para tentar resolver esse meu problema, né? Para ajudar, como terapia, vamos dizer assim, e acabou entrando na minha vida. Então, o desenho, a escrita, a música, o teatro, acabou virando depois de um tempo profissão para mim, né? Hoje eu sou um artista, né, em várias linguagens por conta muito disso. E a escrita, só para responder um pouquinho mais preciso, sem querer me prolongar muito, a escrita para mim, Fábio, acabou me levando para todos os lugares, entendeu? Para todos os lugares. Ela foi a minha estrela guia, vamos dizer assim, a luz. Então, até dentro do teatro mesmo, eu dei uma afastada depois. Então, para poder voltar para o teatro, é porque eu tinha uma peça escrita, eu tinha algumas peças escritas e sempre faltava ator, então eu acabava entrando. Com música também, eu fui pro estúdio porque eu queria gravar as minhas músicas, porque ninguém queria gravar, tipo isso. E a editora foi um pouco parecido também, né? Só que a editora já tem um pouquinho, já acaba entrando um pouquinho mais, que aí ao longo a gente vai conversando. Eu queria perguntar se você sempre morou na periferia e contextualizar um pouquinho para a gente o acesso aos livros dentro de uma comunidade. Como foi o seu processo? Se você teve alguma dificuldade ao longo da sua vida de comprar livros, alugar, ir a bibliotecas, porque a gente sabe, né, que também a questão do acesso ela é muito importante, o acesso ao livro e à literatura. Queria que você contextualizasse um pouquinho antes da gente falar mais da sua editora. Sim, eu nasci e fui criado na periferia. Hoje eu estou com 44 anos. E então eu nasci e fui criado dentro desse contexto. E engraçado, né? Eu tive muita boa sorte, assim. Embora eu tive muita dificuldade com acesso, né? Eu vou falando ao longo da minha da resposta. Eu tive muita dificuldade com acesso, só que por outro lado parece que eu tive anjos na minha vida, sabe?
Então, eu tive uma proteção, assim, muito grande. É, tinha uma vizinha, né? Então, eu morava numa casa, uma casa bem simples, bem humilde, com vários problemas, assim. Só que a casa do lado era uma casa melhorzinha, assim. E aí morava uma vizinha nossa, tal, ela mudou e a gente ficou preocupado, né? A gente falou, ixi, será que vai mudar alguma pessoa mais metida aí, alguma coisa assim, né? Mudou uma outra senhora muito legal também, né? Que ela e o marido dela se tornou referências para mim, eu chamo eles de tio, né? Que é a tia Neide e o tio Petia. E na garagem da casa deles, eles montaram uma biblioteca. E eles ficavam me chamando toda hora para brincar lá. Eles já tinham filhos adultos, casados, eles eram solitários ali. Seu Petia faleceu já tem um tempo, a tia Neide, ela tá viva ainda. E aí eles me chamavam lá, assim, ó, e o seu Peixe me ensinava muitas coisas, assim, sobre livro. Ele falava assim, ó, a pessoa pode tirar qualquer coisa de você, menos o conhecimento. E o conhecimento está aqui, nos livros. E aí ele ficava lendo para mim, e ficava pegando, e eu podia pegar, aí minha mãe me dava bronca, minha mãe ia lá, "Ai, vai rasgar tudo. Deixa rasgar, se rasgar a gente compra outro. Então, assim, eu tive esse acesso do seu Peixe e da Tia Neide, eu tive esse acesso porque na época não tinha nenhuma biblioteca próximo. Biblioteca era num. Eu vou tentar falar em quilometragem, porque às vezes as pessoas não conhecem aqui, né? Eu acho que a biblioteca mais próxima da minha casa ficava mais ou menos uns 3,5 km, 4 km mais ou menos, que era no Alto de Piranga, numa rua conhecida que é Cisplatina, próximo da Silva Bueno, no Alto de Piranga já indo em direção ao museu. Eu moro em Heliópolis, então é uma distância legal, principalmente pensando numa criança. Hoje tá fácil, né? Você pega o Uber e vai, né? Na minha época não tinha isso. Nem ônibus que passasse lá perto tinha. Eu teria que pegar 2 ônibus para aquela região na época. Então eu tinha essa dificuldade com acesso. Já na minha pré-adolescência, acho que com uns 10, 12 anos, fizeram uma biblioteca próxima de casa que não era tão próximo assim, que é a Castro Alves, que fica num bairro chamado Jardim Patente Novo. Já reduz a distância, já vai para 1 km e alguma coisa. E aí a gente juntava um monte de moleque que fazia trabalho de escola e ia de bicicleta, né? A gente já é um pouquinho maior tal. E era muito difícil naquela época. O sistema de biblioteca naquela época, a gente tinha que chegar lá, não podia xerocar, não podia não sei o quê, não podia pegar emprestado, não podia nada. Então era mais para pesquisa mesmo, você copiava lá o que dava, porque você tinha um período para ficar lá dentro. Você também tinha, você estudava, tinha horário de escola. Eu devia ter já meus 12, 13 anos nessa época. Então, assim, foi um pouco difícil. Só que, por outro lado, eu tive professores. Eu tinha professor que entendia que eu gostava de leitura, me emprestava livro do arquivo pessoal, quando não me davam. Então, eu tive muita sorte nesse aspecto. Agora, acesso em si, não. Eu também tive a boa sorte da minha escola, a escola que eu estudava, uma escola da prefeitura, também ter biblioteca. A gente não conseguia ter acesso direto, porque era uma biblioteca pequena para um monte de criança. Mas tinha acesso, ela existia, né? Então, eu acabei, por muito tempo, eu usufruí da literatura dessa forma. Desculpa, a gente vai continuar a leitura e depois a gente vai para a editora, mas é que eu fiquei bem interessado que assim, eu cresci numa periferia de São Paulo, na Zona Sul, e no Jardim Miriam. E assim, era muito complicado a biblioteca, sei lá, tá no Jabaquara, que tinha perto e tal. Mas assim, como que você acha que pessoas, inclusive que não têm acesso, como que era o caso na infância, o seu, que era mais difícil, adquirem o amor pela leitura? Para você tem um caso especial, etc. Mas assim, eu acho que é uma coisa que a gente vê também, né? Tipo, no mercado editorial, a gente depende dos leitores e a gente sabe que não tem tantos assim, né? Que a gente gostaria de ter mais. Como que você acha qual a importância de cada um de nós, mas também de uma política pública para a gente conseguir pegar, principalmente as crianças, né? Que acho que é onde o amor aos livros e a leitura começa. Fábio, isso daí, cara, eu vou tentar ser um pouco breve, mas eu ficaria 4 horas falando disso tranquilo. Não precisa ser breve, não É, tem problema. o que é que puta, uma excelente pergunta. Não que as outras não foram, mas essa é muito interessante a gente começar a pensar em políticas públicas. Por que que acontece, Fabio? A gente está falando de herança. A literatura, eu entendo muito que muita parte dela é por herança. Então, assim, primeiro que uma criança da quebrada, ele pouco vê o pai e a mãe dele em casa. Pouco vê. Quando vê,
quando vê, ainda principalmente os dois juntos, quando tem os dois juntos. Porque a maioria das famílias são desestruturadas. Mas vamos dizer que tem esse formato, que nem eu tive, meu pai e minha mãe. Eu ficava com meu pai nos domingos. Eu só via meu pai nos domingos. Minha mãe ainda conseguiu se dedicar muito à nossa criação, mas meu pai eu só via domingo, porque ele trabalhava na metalúrgica, naquele pico da metalúrgica. Ele saía às 5 horas da manhã para trabalhar e chegava às 9, 10 horas em casa, e de sábado ele fazia hora extra também. Então, quer dizer, minha mãe colocava a gente para dormir cedo, meu pai vinha, a gente dormindo já. Eu lembro que o meu dia de ficar com meu pai durante muito período era domingo. Parecia como se fosse separado, sabe? Aí de domingo vai ver o pai. Mas é porque ele não ficava em casa. Então, primeiro ponto eu acho esse. Segundo, que quando ele vê o pai e a mãe em casa, já é com um monte de coisa, jornada dupla, porque nem aqui, muito caso, só a mãe cria o filho. Então, é muita bronca muitas vezes. Meu, tá vendo que eu trabalhei? Por que você não fez tal coisa? Você tinha que ajudar. E não que ela estiver, que a mãe está errada, não é isso. Mas cadê o momento da literatura dentro de casa? Cadê o momento que a mãe vai estar lendo alguma coisa e o filho vai estar vendo? Isso é quase que impossível acontecer. Então, primeiro, já não tem essa herança, até porque a mãe, o pai, os avós não foi criado com biblioteca perto de casa, não teve oportunidade de ter uma biblioteca na sala, né? Não teve. Pessoal de periferia não teve essa oportunidade. Então, primeiro que quando você não sabe a importância de algo, você não consegue passar isso adiante, né? Por exemplo, se eu não tenho nenhum problema de saúde, eu tenho uma má alimentação e eu não tenho nenhum problema de saúde, eu não consigo falar para o meu filho, ensinar para o meu filho comer fruta todo dia, né? Isso quando eu tenho condições de comprar fruta, né? Tem isso também, né? Então, mas pensando dentro disso, então o pai e a mãe, muitas vezes semi-analfabeto ou analfabeto, acaba não conseguindo, muitos com estudo tardio, muitos pais aqui eu conheço, acompanham esse projeto educacional aqui dentro, vão procurar se alfabetizar, se formar, depois que os filhos criados, muitas vezes. Quando os filhos já começam, né, a trabalhar, ajudar, aí eles conseguem tirar um tempo para eles, para poder estudar. Então, primeiro a gente tem esse problema muito sério, muito sério. Você não tem ali dentro de casa uma cultura de livro. Primeiro ponto. Segundo, quando você não tem nada ali que te seduz, mas para que eu vou ler? Vou perder mó tempão ali, né? Não sei, por que que molecada com 6 meses hoje, eu vejo meu afilhado com 6 meses sabe trocar a tela do celular? Porque tá na mão de todo mundo, tá na mão do pai, tá na mão da mãe, tá na mão do padrinho, tá na mão não sei de quem, tá na mão da avó. Então ele vai vendo que todo mundo tá fazendo aquilo. Pode ver que toda criança se interessa, criança pequena, eu tô falando antes de 1 ano, se interessa por celular, mas não se interessa por livro. Por quê? Será que é da geração? Não, ele vê todo mundo com o celular e quando ele vê que o celular tá na mãozinha dele, é interessante. Tem alguma coisa ali, tem um vídeo que ele assiste que ele dá risada, ele vê a galinha não sei o quê, né? Ele vê o carro voando, né? É interessante, seduz. Então a gente precisa criar essa política pública, por exemplo, eu acho que primeiro uma de reparação histórica. Eu acho necessário, né? Tem que trabalhar os adultos também, sabe? Tem que trabalhar os adultos. Até para eles poderem, ó, em vez de dar um tal coisa, eu também vou dar livro. Eu vou colocar livro na minha lista de presente para dar para o meu filho, né? Então eu acho que também tem que fazer alguma coisa, tem que tomar atitudes também com o público adulto, dele começar a entender também a importância da leitura, a importância do livro, para colocar na lista dele de necessidade de presentear os filhos. E às vezes assim, você vai nesses saldões aí, livro a R$ 10, sabe? Fica mais barato que comprar um bonequinho na loja, sabe, de R$ 1 nessas lojas aí, tipo, da vida aí. Não vou falar nome de nenhuma para não fazer propaganda, né? Então, assim, nessas mega stories aí, sei lá. Então, assim, que você vai pagar R$ 45 um bonequinho desse tamanho, compra um livro, sabe? Então, mas se ele não entender, o pai, a mãe, o avô, a tia, e não sei mais quem, não entender essa importância, ele não vai colocar, porque primeiro que ele vai ter que convencer a criança que ele tá dando, porque a criança tá esperando o celular, tá esperando uma bola, tá esperando outra coisa. Então, ela tem que ter ali, no mínimo ali, uma consciência até na hora de dar, ou dar, eu faço isso com os meus sobrinhos, eu dou um brinquedinho junto com o livro, sabe? Beleza, ficou com o brinquedo, mas também tá levando o livro. Então, tem que ter um pouquinho disso. E também a sedução, saber seduzir o jovem, a criança na leitura. Aí eu sou contra, Fábio, algumas coisas
que é que nem a leitura obrigatória. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso na escola, sabe? Eu vou dar um exemplo. Eu sempre fui um leitor, assim, bem ávido, porque eu não tinha muito o que fazer, porque se eu abria a boca, o pessoal tirava sarro das palavras erradas que eu falava, então eu ficava me enfiando na leitura e tal. E aí, no ensino médio, eu vou contar para você, eu me afastei assim da literatura de um jeito, porque eu tinha que ler José de Alencar, eu tinha que ler tanta coisa que eu achava chato para minha idade, sabe? Eu percebo que no ensino médio, tem afastado muita gente, assim, a literatura. Eu percebo, eu converso, eu acompanho muito os jovens, né? Tem a turminha do meu filho, eu tô com um filho com 20 anos, e aí eu acompanho eles, aí eu pergunto sobre literatura. Eu percebo que nessa fase do ensino médio, você lê algumas, né, Machado de Assis, por exemplo. Pessoal, tem muita gente que queria que ele tivesse vivo para matar ele, entendeu? Porque Machado de Assis, com 13, 14 anos de idade, às vezes é meio dolorido você ler, né? E Machado de Assis tem o seu valor. Ele tem o seu valor, né? É um dos maiores assim do mundo, né? Um dos maiores nosso também, é um orgulho ter o Machado de Assis na nossa literatura. Mas às vezes o professor também não está preparado para falar quem que é Machado de Assis. E aí vai lá, e é obrigado se não dar nota ruim, sabe? Ainda agora não reprova, no meu tempo reprovava, aí a pressão era maior. Então, assim, eu acho meio complicado, às vezes, como é conduzido, né, a literatura. Por exemplo, a literatura muito, assim, eu espero que tenha mudado, mas era usado muito como castigo também, sabe? E você não quer fazer, então vocês têm que ler 10 páginas. Ah, então tem que não sei o quê. Leia-me. Meu, aí se virou castigo. Nada que é obrigatório o jovem quer fazer. Você tem que fazer coisas que é prazeroso, sabe? Então eu acho um pouquinho isso assim, eu acho super importante fazer, tem que ter políticas públicas, tem que ter. A gente fica muito atrás, pessoal de periferia fica muito atrás, aceita um monte de coisa, por não ter pensamento crítico, por não ter o hábito da leitura. Muitas vezes a gente pode chegar mais longe com se tivesse o hábito da leitura. Que acho que em 2018 é isso que você foi selecionado no programa Rumos, Isso, do Itaú Cultural, né? isso. E aí começa um pouco da. Eu acho que, pelo que eu entendi, que eu li sobre um pouco, que a editora gráfica Heliópolis começou nesse momento, né? Conta um pouquinho desse começo. Maravilha, Fábio. Na verdade, em 2018 ela foi startada, né? Ela foi startada, assim, foi quando a gente até coloca como ano de fundação, né? Que a gente começa. Mas, na verdade, tem um momento antes aí, né? Em 2009, 2008, acho que foi 2008, 2009, eu escrevi o meu primeiro romance. E aí, eu tive todas as dificuldades de publicar. Na minha época, hoje melhorou um pouco, mas na minha época você tinha que fazer um monte de xerox, ficava mó caro. Agora a galera tá aceitando PDF, né? Meu, na minha época não aceitava, então você gastava com um monte de xerox, imagina, um romance. E aí você gastava com um monte de xerox, eu tava desempregado ainda. E aí você mandava postagem, tinha que mandar postagem, né? Então, quer dizer, ficava caro vários processos, né? A xerox, mandar, e você quase não obtinha a resposta. Quando obtinha a resposta, era um telegramazinha pobre, assim, bem uma linha de telegrama, né? De desanimar a pessoa. Então, e aí, o que que acontece? E daí eu vou até resumir, mas quando foi em 2010, se não me engano, eu entrei numa faculdade e eu entrei como bolsista 100%, né? Faculdade de Letras. E a minha redação foi nota máxima. E aí os professores me chamaram. Só que os professores que corrigiram a redação, por incrível, né, por coincidência ou não, eles eram os meus professores, porque eram os professores de letra, né? Então, eles eram os meus professores. E aí teve uma professora que ficou bem no meu pé, assim, né? De querer ver tudo que eu escrevia, se eu escrevia aquela. Ela queria saber se era hábito ou se era golpe de sorte, tipo isso, né? É, então ela começou a ver, aí eu comecei a mostrar meus textos e tal. E aí chegou na questão que eu não tinha mais o que mostrar para ela, entre aspas, assim, quase mais nada, sobrou só o livro. E o livro eu falei para ela que eu não ia mostrar para ela. Ela, não, mas por que que você não quer mostrar? Eu falei, não, porque você tá com medo de eu roubar o livro seu? Eu falei, não, é que é uma. Eu não sei qual que é o público, eu ia falar um palavrão.
Mas assim, é uma porcaria, sabe? É ruim, é ruim meu livro. Ela falou, como assim ruim, né? Eu falei, então você escreve um monte de coisa legal, o livro você aproveitou para escrever ruim. Aí eu falei, não, o meu livro é zoado. Aí ela falou, por quê? Por que que é ruim? Eu falei, porque... Aí eu expliquei a história das editoras. Eu tinha até na época, eu não lembro mais. Eu tinha uma relação de todas as editoras que eu mandei, quem respondeu. Então era um número muito grande, assim, sabe? Eu mandei para 40, uma respondeu. Aí, tipo, eu mostrei isso pra ela. Eu falei, foi uma porcaria. Aí, cara, ela era uma senhora já, toda simpatiquinha assim e tal. Ela mudou a cara. Ela transformou, virou um demônio, a cara dela, assim. Ficou bem séria e me deu uma bronca que eu levo pra minha vida. A bronca que ela me deu, assim. Vou resumir a bronca, tá? Não vou fazer. Não vou compartilhar toda a minha vergonha com vocês. Ela perguntou se eu já tinha me olhado no espelho, se eu sabia de onde eu vinha, se eu sabia qual que era meu CPF, se eu sabia quem que eram os meus pais e se eu entendia que cor que eu era e do que eu falava e do que as editoras publicavam. Porque a protagonista é uma mulher e prostituta. Aí ela perguntou se eu tinha entendido tudo isso, né? Se eu fazia parte dos autores brancos de classe média, do perfil que as editoras publicavam, né? E aí, enfim, ela me deu uma bronca. E aí, aquilo foi muito bom, que foi um divisor de água. A partir dali, eu saí daquele lugar de coitado, de vítima que eu estava me colocando, que ninguém me respondia, ó, vida cruel, e que eu era ruim, e que só servia um tipo de literatura, a que eu estava fazendo não servia. Eu saí desse lugar e fui procurar entender se tinha mais gente que estava no mesmo lugar que eu, fazendo o diferente no lugar que eu morava. E aí foi, né? Então eu fiz uma pesquisa. E aí, quando foi em 2015, mais ou menos, 2016, eu falei para mim mesmo, vou parar de fazer essa pesquisa. Porque eu já tinha um mapeamento de todos os escritores de Heliópolis, da favela de Heliópolis, e já tinha vários testemunhos das frustrações, poucos haviam conseguido publicar, e todos que publicaram tinham se arrependido de ter publicado, porque publicaram de forma independente, vendendo carro, fazendo dívida no cartão de crédito, enfim, pedindo acordo de serviço, sempre pensando que ia fazer meu livro, ia vender e ia repor o dinheiro, e não conseguia. Então, todos eles frustrados, muitos com o livro pela metade, porque começava a escrever e depois descobria a dificuldade que era em publicar um livro e parava, né? Então, quando foi em 2015, mais ou menos, então eu fiz a pesquisa de 2010 a 2015, 2016. Quando foi mais ou menos nesse período, eu pensei, pô, vou parar com isso, porque daqui a pouco não tem nem mais papel para ficar anotando o nome das pessoas e vai ficar isso a vida inteira. Então a gente tem que tomar ação. Tem que tomar ação. Então eu já sei qual é o problema, agora eu tenho que parar um pouquinho de escrever o problema e tentar escrever a solução. Aí então em 2016, mais ou menos, que eu começo a falar, não, eu preciso criar uma solução. E um dia, conversando com as pessoas, eu falei assim, pô, dá para nós ter uma editora aqui dentro, porque... Mas eu falei, sabe, num papo, foi uma editora, se viesse aqui, ia dar certo, porque demanda tem. Porque eu tinha vários nomes, eu tinha várias pessoas. E isso, lógico, que quando você começa a fazer ação, vai aparecer outras pessoas que você não tinha achado, sabe? Então eu pensei, pô, uma editora aqui ia dar conta da demanda. Aí eu fiquei pensando, pô, peraí, uma editora aqui resolveu nosso problema, peraí, mas não adianta eu ligar para uma editora grande e falar, monta uma filial aqui, eles não vão nem atender meu telefone, né? E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, não, é nós, a favela sempre foi assim. Favela, você precisava construir uma casa, seu colega ajudava você a encher a sua laje. Aí no outro fim de semana, você ajudava ele a encher. Sobrou um pouquinho do seu material, você dá para seu colega dá o que sobrou dele para você. A favela sempre foi assim, nós por nós, né? Então, eu falei, por que não a editora não vai ser assim? Vai ser nós por nós. Aí, em 2016, eu falo assim, não, a gente vai montar mais nem que for para fazer os equipamentos na mão, tal. E aí meu irmão é da metalúrgica, meu irmão é ferramenteiro, ele falou, não, vamos criar esses aparelhos agora, vamos não sei o quê. A gente começou a se desenhar, né, se organizar para fazer essa editora de forma muito manual mesmo. E só que eu venho do teatro, né? Eu já estava trabalhando, né? Bastante tempo. E no teatro eu escrevia projeto, lei de fomento. Eu falei, não, peraí, falei, vamos dar um tempinho e vamos escrever uma lei de fomento. Porque aí a coisa começa um pouquinho melhor, com dinheiro.
E aí eu escrevi a lei de fomento em 2017, né? E em 2018 a gente foi aprovado e aí a gente starta. Mas ela nasce, a necessidade de ter a editora não foi um insight, não foi um negócio assim, o empreendedorismo, não, não foi. Foi para responder essa demanda que a gente tinha e a gente não era ouvido, a gente não era atendido por empresas pelo modelo tradicional, então a gente não era atendido pelo modelo tradicional. A prova disso é que a gente tinha um monte de escritores, né? Ó, no primeiro ano a gente publica 50 livros, quer dizer, ficando gente de fora. Então, quer dizer, gente tinha para publicar. A gente só não tinha uma empresa para atender. Então, é tanto que o modelo de negócio nasce para atender, para favorecer o escritor e não a editora. Então, a gente tem um modelo de negócio que é para falir qualquer editora, né? Ele não é para favorecer a editora, ele favorece o escritor. Então, por isso que a gente sempre depende de uma lei de fomento, de parceria. A gente sempre está nessa dependência por conta disso. Mas a editora ela nasce para dar essa resposta, para atender essa galera que existia, que já tinha seus trabalhos e não conseguia colocar adiante. Além dessa demanda, né, ser um diferencial das outras editoras tradicionais, tem alguns outros aspectos da sua editora que diferencia das editoras, entre aspas, né, mais tradicionais? E o que você acha do mercado editorial? Você acha que ele é um mercado elitista ainda hoje? Eu acho que ela diferencia 100%. Assim, eu acho que não tem nenhum ponto de convergência, praticamente, assim. Eu acho que não tem. Teria que estudar mais a fundo, mas assim, a gente não tem, porque que acontece? A gente tinha que fazer algo diferente. A gente tinha que fazer algo diferente porque o igual, o igual não nos atendia, né? Não atendia. Então, eu acho sim que já foi mais, mas eu acredito que ainda é muito elitizado. Se a gente for entender, a leitura, o livro em si, ele é elitista, ele já é elitizado, o livro em si. Se a gente for entender de todo modo. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu sou horrível, tá? Em datas, em histórico. Se for importante, depois se puder a produção aí por datas. Mas assim, por muito tempo, o negro ele não pôde se alfabetizar, né? Vamos pensar que a periferia, ela é majoritariamente negra, né? Então, assim, Heliópolis, para vocês terem ideia, 93% é do Nordeste. São nordestinos, oriundos do Nordeste. Então, como que essas pessoas vieram para cá? Que condições, né? Vieram sem ler, sem saber ler, sem escola lá. Então, assim, se a gente entender que o acesso à escrita, à escrita e à leitura foi, por muito tempo preso, elitizado, né? Porque o livro é o quê? É o resultado final de tudo isso. Eu não consigo ter um consumo do livro se eu não sei ler, né? Se eu não sei ler, né? Para que eu vou comprar um livro, né? Colocar discora de alguma coisa, né? Então eu pego um pedacinho de madeira que sai mais barato. Então, é, primeiro que a gente tem esse problema, a leitura em si ela já foi elitizada. E aí a gente tem um outro problema. É, Aí, beleza, legal. O acesso chegou de forma precarizada, mas chegou. Tem escola pública ali e a gente consegue estudar. Na sexta série, eu fiquei 8 meses, que é praticamente um ano letivo inteiro, sem professor de português. A professora deu aula pra gente 15 dias só de licença maternidade. A prefeitura não colocou outro professor, só no finalzinho inventando umas atividades e pronto, pronto. Não tive acesso à língua portuguesa na sexta série, que é a língua mãe, que é do que a gente está falando aqui de literatura. Só eu passei por isso? Não. Meu filho, 20 e poucos anos depois, passou a mesma coisa há 3 anos atrás, quer dizer, na escola do Estado. Eu passei na prefeitura, ele passou na escola do Estado. Ele ficou 6 meses também sem professor de português. Então, assim, no segundo ano do ensino médio. Então, quer dizer, é um problema que ocorre até hoje. Até hoje. Os meus sobrinhos, que têm 12 anos, também estão passando por isso, de aula vaga, muita aula vaga, não sei o quê. Então, é muito precarizado. Beleza, legal. Mas mesmo assim o cidadão conseguiu se formar, o cidadão tá lá, beleza. Quando ele vai escrever, ele é julgado por isso.
Principalmente a gente, se a gente for usar uma linguagem coloquial, sabe? A gente é julgado, então quer dizer, a gente não sabe, o pessoal da periferia não sabe escrever na cabeça deles. Eu participei de uma mesa, eu não vou citar alguns nomes, porque enfim, né? Mas eu participei de uma mesa uns anos atrás, na Casa das Rosas, e tinha uma bibliotecária que estava lá no público, apesar que assim, toda a galera que estava comigo, eu era um dos convidados, toda a galera que estava comigo e o mediador saiu em defesa da gente, tudo. Um monte de gente que estava lá saiu em defesa. Mas uma bibliotecária, que já tem muitos anos de estrada, já teve várias responsabilidades aí em vários lugares, ela começou a me encurralar de um jeito muito agressivo, querendo que eu confessasse que os livros da gente não tinham qualidade porque era oriundo da periferia. Porque os escritores da periferia jamais vão conseguir ter um grau de. Aí eu reverti para ela. Eu falei: o cara que foi criado num apartamento empinando ventilador também não vai ter vivência como o meu escritor tem. Então é equilibra. Se você acha que o português não tá legal, a gente equilibra nisso daí e tá tudo certo. Só que teve uma hora que o pessoal tava tanto em defesa da gente, do projeto, que não deixaram mais eu falar e eles que ficaram discutindo com a pessoa. Mas imagina isso num evento de literatura, na Casa das Rosas, sabe? Que é um palco, né, da poesia, da literatura, um lugar super emblemático, né, na Paulista, tinha um público lindo, uma sala estava lotado, uma pessoa ela acaba não tendo tolerância, acaba não empoderando, porque vem da comunidade. Tudo que vem da periferia não presta. Essa é a cultura que se criou, que a elite criou, sabe? E na verdade a gente sabe que é muito. Isso na verdade funciona assim. Não querendo aqui, não é uma competição de quem é melhor, quem é pior. Mas a pessoa em periferia, a pessoa que nasce na periferia, ela nasce numa crise. Ela vive numa crise. Ela vive o tempo todo aprendendo a sobreviver. Não a viver, a sobreviver. Né? Contra a fome, contra o frio, contra a chuva que entra na sua casa, sabe? Então, a pessoa que nasce dentro de uma circunstância dessa e é criada, ela desenvolve a criatividade dela e a resiliência dela muito além do que quem teve oportunidade, do que quem teve acesso às coisas, quem não teve dificuldade. Gente, isso é ciência. É ciência, não é eu que estou inventando. Isso é ciência, né? Quem passa fome sabe a dor da fome. Quem não passa, não sabe. E graças a Deus que não passou, que não sabe também, né? Que bom que teve, porque o ideal é que ninguém, com tanto alimento que tem no nosso país, o ideal é que ninguém passasse fome. Mas não adianta quem não passou julgar quem passou, porque são experiências muito diferentes. E quem não passou consegue fazer um lindo chá da casca do abacaxi. Quem não passou não vê valor para a casca, joga fora, por exemplo, né? Isso eu estou falando de vários alimentos, de várias plantas, de plantas punks, enfim. Então, a gente que nasce numa circunstância dessa desenvolve muita resiliência, desenvolve muita inteligência emocional, desenvolve muito a capacidade de sair de sinucas de bico, sabe? Então, porque muitos, a elite entende isso, não vai dar oportunidade para nós, senão a gente passa a perna neles. Desculpa. É um pouco isso. Tem muita gente que tem essa cabeça. Cara, calma aí, com pouco eles fazem muito, então se a gente der oportunidade para esses caras, eles vão virar dono da situação. E aí o sistema ele é criado para isso, para deixar a gente nesse lugar. E a literatura é uma delas, porque a literatura é uma ferramenta potente. Então ela é sim elitista. Ela é elitizada. Existiu por muitos anos, por séculos, projeto. Existe a lei que você não podia entrar na escola, né, lá no passado. É que eu sou ruim de data, senão eu já ia falar. Mas assim, mas existiu leis sobre isso. Né? A mulher também, mulher é a mesma coisa, mulher não, tinha lei para mulher não progredir, sabe? Para mulher não ir para a escola, tinha lei para mulher não votar, tinha lei. Por quê? Porque a mulher tem uma baita uma capacidade, ela cria 10 filhos com um salário mínimo, entendeu? Dentro de casa. Se ela consegue fazer isso, ela podia virar ministra de economia fácil, fácil. Mas aí é assim que se fazem. Você falando nisso também, mas teoricamente, né, a gente vê que as editoras, mesmo na lista mais vendidos, você tem uma diversidade maior em termos de pelo menos dos escritores, né? Antes, como você falou, era nos anos 2000, 2010, você tinha basicamente era os autores de ficção, principalmente eram
pessoas de classe média alta, brancas e homens, na verdade, né? Em pessoas. Homem, classe média, tal. Meia-idade, héteros, Exatamente. cis. Cis, quer dizer, era sempre uma forma ali, né? Hoje em dia, teoricamente, a gente vê coisas diferentes, tipo o Torturado, que conseguiu muito, ou e tantos outros livros, né, também. As temáticas mudaram, inclusive, por causa disso também, né? Como você vê isso? Tipo, da sua perspectiva? Cara, é o seguinte, aí vamos voltar pro passado de novo. Toda cultura popular, quando vem da população, uma coisa popular, ela é massacrada. Até o último. Só que o povo parece erva daninha. Você mata um, nasce 10, né? Parece corintiano, né? Onde você olha, tem um, assim, né? Então, o que que acontece? O povo vai lá e continua. Aí você marginaliza a capoeira, o cara continua fazendo a capoeira. Aí você marginaliza o chorinho, o cara continua fazendo chorinho, né? Você coloca na lei de vadiagem, se pegar fazendo é preso, inclusive, né? É uma cultura popular que veio dos escravos, das pessoas escravizadas. Então, a elite é típico da elite. Hoje você vê capoeira na novela da Globo, você vê o funk. Então, assim, toda a cultura popular, ela é massacrada. A gente tem aí samba, chorinho, frevo, tudo isso foi marginalizado, funk, é... Enfim, você vê um monte de coisa aí. Ó, vou até fazer um parênteses aqui. Você vê funk sendo base de político da direita, de político presidenciável, sabe? O Bolsonaro usou o funk, sabe? Usou o funk como base de musiquinha eleitoral. E o Neymar foi lá e ainda dança ainda. Então, quer dizer, isso é uma prova. Eles tentam o tempo todo massacrar a cultura popular. Quando não consegue, apropria dela. Então você vê o rap, o hip hop na novela. Só que assim, você já viu o hip hop que tá na novela? Se fala da agressão policial aqui dentro? Que nem o Racionais fala? Não. Aí eles colocam uma letrinha de amor, colocam uma letrinha bonita, de ritmo, de dança. Então, a elite, ela é assim, ela dá pita, ela massacra a cultura popular, depois, quando não consegue, vai lá, pega a capoeira, coloca nas academias internacionais e ganha dinheiro com isso. Quer dizer, então eles se apropriam e ainda faz virar money, faz virar recurso para eles ainda, entendeu? Então a minha visão é essa. E com a literatura marginal, literatura que vem das periferias, é a mesma coisa. Então hoje você vê que mudou, que bom que mudou. Mas infelizmente muda dessa forma, sabe? Tentam massacrar o máximo. Quando vê que não dá certo, que o pessoal começa a ganhar prêmio, que o pessoal começa a ganhar visibilidade, que tem uma Maria Carolina Jesus da vida, sabe? Que tem um Sérgio Vaz aí que colocava os textos dele no Lambe aí nos posts da vida. Aí quando vê Ferrez e vários outros aí, Sacolinha, enfim, quando essa galera aí que ficou apanhando 20 anos, ficou apanhando mais de 20 anos aí, né, sendo massacrado por crítica e por um monte de coisa, aí vão lá e dá um jeitinho e deixa bonitinha a coisa, ó, nós estamos, ó, tá vendo, ó. Mas não, assim, é tipo um cala-boca, às vezes, querem dar cala-boca e outra. Cresceu também, né? A literatura periférica, a literatura marginal, enfim, dão vários nomes, cresceu demais e virou mercado. Virou mercado, né? Tem pessoas querendo consumir. E aí, quem é dono, quem é empresário quer lucrar. Então, hoje eu vejo assim, eu acho que entre prós e contras, assim, importante que muitas editoras estão mudando um pouco, mas eu sei que mudou dessa forma, sabe? Podia ser menos dolorido, sabe? Se existisse, se fosse a mudança não pela apropriação e pelo reconhecimento, podia ter sido antes e menos dolorido. E no nosso momento MVB Brasil. Cara, a gente estava conversando aqui antes, mas eu queria dividir a conversa porque eu fiquei surpreso, já que como o tempo passa e as coisas avançam tanto, né? A gente estava conversando um Pois pouco é. sobre a história da MVB, não é isso? Aqui no Brasil. Rapaz, uma história que já é longa, né? Uhum. Oficialmente, 6 anos de existência. Nós fomos como é que fala? O contrato está lá na junta comercial de dezembro de 2016. Então, começamos a atuar como empresa no Brasil em 2017.
para 23 são 6 anos. 2016 e 2015 foram anos de estudo, de entender o mercado, de perceber as necessidades, montar o plano todo, entender o que o mercado precisava de informações, de metadados, de planilha entre aspas, né? Mas de dados, o que o mercado pedia na época, quais são os campos obrigatórios para essa, para aquela outra a livraria ou distribuidor, e aí juntar tudo isso e fazer disso uma realidade num banco de dados unificado para o mercado, que é o nosso trabalho até hoje, né, Fábio? Então, são 6 anos no Brasil, mais de 50 anos no mercado alemão. Então, antes de mais nada, isso mostra a expertise que a gente tem, a experiência internacional, mas também a nossa experiência, o nosso conhecimento do mercado brasileiro, né? Um bocado de ano aqui. A MVB Brasil começou como Books in Print. Não sei se muita gente vai lembrar ainda desse nome, mas ele causava algumas confusões de compreensão do que é que nós fazíamos, na verdade. Então, de Books in Print, logo mudamos para MetaBooks, que é o nome da nossa plataforma, que é como a maioria conhece a gente hoje. E mais recentemente, então, adotamos o nome da empresa, da companhia como um todo, né? MVB. Nasceu na Alemanha, hoje a gente está em 3 países, em outros 3 países, além de Brasil. Nós estamos no Reino Unido, Estados Unidos e México. Então, cada um é MVB da sua região. Então, nós aqui somos MVB Brasil. E tem mais países caminhando aí para receber, para ter MVB. E o que a gente quer também, além de ter esse banco de dados no Brasil, é conectar esses bancos de dados internacionais e daqui a pouco a gente poder fazer aí, tá entregando para o mercado brasileiro informações internacionais, os internacionais recebendo informações do mercado brasileiro. Aliás, hoje em dia já existem livrarias de outros países que recebem os dados dos produtos brasileiros. Então, a gente tem aí uma história longa, Fábio. Essa experiência internacional que eu comentei, né? Experiência nacional, um foco muito grande na qualidade dos metadados, né? Além, a gente são cerca de 1.000 algoritmos compilados em cerca de 200 rotinas que estão constantemente conferindo os dados que são adicionados e gerenciados pelos nossos clientes, né? Mas, além disso, não é só a parte automatizada, que essa parte aí até dá para se desenvolver, né? Um bom programador senta lá e prepara, e alguém com experiência de mercado, tudo, mas a gente tem o que eu acho que é fundamental, seres humanos trabalhando também diariamente na qualidade, no controle, na análise dos dados das editoras que trabalham conosco. Então, nós temos uma equipe de especialistas mesmo. Expertos, como chamariam os portugueses, expertos em metadados, bibliotecários de formação, com experiência no mercado de livro, galera que sabe do que está falando, que entende cada campo, cada necessidade, entende para onde vai cada coisa e que está sempre analisando. E essa mesma equipe que analisa o início, ela vai acompanhando no dia a dia, cuidando, ajudando nossos clientes a cuidar do catálogo, preparando treinamentos individualizados, específicos para cada necessidade. Livraria que trabalha com um nicho, ela vai ter uma orientação melhor para poder encontrar, atender às suas próprias necessidades, né? Treinamentos específicos para bibliotecários,
Nós já treinamos mais, eu comentei isso já algumas vezes aqui, né, Fábio? Já treinamos mais de 350 bibliotecários do Sistema Nacional de Bibliotecas, porque eles têm acesso gratuito à nossa plataforma. As bibliotecas públicas que se interessarem podem nos procurar, a biblioteca pública tem acesso gratuito a MetaBooks. A gente faz um acordo com eles e faz treinamento, e eles podem usar a MetaBooks para controle, para enriquecimento dos dados dos livros que eles já têm, para atualização de acervo. Eles usam bastante para isso, bastante mesmo. Então, a gente faz todo esse tipo de treinamento, todo esse trabalho com uma equipe super especializada, né? A gente tem um foco, aliás, é uma neura alemã, né? Foco super forte em segurança. Então, na MVB, os dados de cada cliente estão sempre muito seguros, bem garantidos, dentro das principais regras de governança e de compliance. Então, recentemente, a gente tem assinado contratos com empresas internacionais e elas têm uma cobrança de segurança muito rígida. A gente responde questionários, pelo menos trimestrais, às vezes semestrais, sobre situação de diferentes pontos de segurança, e sempre estamos aí aprovados com louvor por essas empresas. Então, é uma coisa que hoje em dia a segurança de dados, né, Fábio, é uma coisa super, super importante. E a gente garante isso daí. E outra coisa, a qualidade e padrão, né? O alemão gosta de padrão, então já montar a estrutura da plataforma é toda focada nisso. E nós trabalhamos muito com essa questão da padronização. A MVB é membro da EDITER, que é uma associação global com mais de 26, hoje são 27 países, se eu não me engano, ou 28, agora eu fiquei na dúvida, que trabalham, que se reúnem 2 vezes por ano, além de reunir pessoalmente, né, na Feira de Londres, na Feira de Frankfurt, todo ano, para discutir questões de padronização, novas necessidades do mercado, novas demandas, mas que também passam durante o ano todo discutindo, acrescentando, atualizando. Então, é a associação que cuida do Onyx, é a associação que cuida do TIMA. Nós já incluímos o Onyx, por exemplo, tem uma sequência, tem uma lista oficial de níveis de escolaridade que são os níveis oficiais do Brasil, e a gente que levou essa demanda para lá. Hoje estamos discutindo mais algumas demandas, estamos preparando uma questão lá de períodos históricos brasileiros, que devem entrar nos qualificadores do TIMA, e alguns outros detalhes que estamos apresentando sempre, pedindo esse tipo de atualização. E nós também somos membros do BISG, é a sigla para o grupo nos Estados Unidos que cuida do BISAC, que atualiza o BISAC, que mantém o BISAC. Somos membros oficiais, somos nós que fazemos a tradução do BISAC para o português do Brasil. Existem outras versões, e aí são outras entidades que cuidam disso. Então, nós fazemos essa tradução, nós cuidamos disso. E as duas participações são participações que exigem um grande investimento, né? Por exemplo, não sei se você sabe, mas para você ter acesso ao BISAC oficial, ou você tem que ser membro do BISG, ou você tem que comprar a licença anualmente para poder usar o BISAC na sua plataforma, no seu serviço, no seu ERP, onde quer que seja, né? E não é pouca coisa, digamos assim. E a gente faz questão de fazer esse investimento porque a gente quer que o nosso produto tenha a melhor qualidade, tenha o melhor serviço, entregue para os nossos clientes sempre as coisas mais atualizadas e dentro dos padrões que estão sendo utilizados no mundo inteiro. Ficou cumprida a minha fala hoje, Fábio, mas é que é muita coisa, cara. São 6 anos
e ainda passei rapidinho aí. Tem história para contar. Com certeza, tem muita história. E um dia eu conto as minhas também, que tem bastante a ver, mas na minha experiência, que eu vi quando empresas que adotaram a MetaBooks e usando a plataforma realmente mudaram como a empresa trabalhava através dos metadados, né? Mas depois, na próxima, a gente conta mais disso. Ricardo, muito obrigado. Parabéns por esses anos Valeu, Fábio. e pela importância da MVB Obrigado. no mercado editorial brasileiro. Obrigado, Fábio. Um prazer estar com você. Obrigado a todos aí. Um abração para a turma toda. Até uma dúvida mais mercadológica. Como é a comercialização e a distribuição dos seus livros, dos livros da sua editora, né? E como você vê ou consegue chegar nas livrarias? Você vê alguma dificuldade de levar os seus livros para as grandes livrarias? Na distribuição de uma editora normal, sim. Isso é uma parte que a gente tem o maior problema hoje nosso é esse. Se você falasse assim para mim, ó, me fala um problema que a gente vai ajudar, que a gente precisa pensar e tentar encontrar solução, é justamente a distribuição. A gente nunca conseguiu chegar em livrarias maiores. Na verdade, vou até ser sincero, eu nem tentei muito, porque o que acontece é o seguinte: a gente tem uma editora periférica, dentro da favela, com vários problemas. A gente está de pé por conta de parcerias. A gente fica dentro de um local público, por exemplo. Se eu tivesse que pagar um aluguel, eu não conseguiria manter a editora, né? Então a gente fica dentro de uma biblioteca que fica dentro da favela, da prefeitura. Então a gente tem esses parceiros, esses apoios, que isso ajuda muito a gente nesse sentido. E eu sempre tenho que estar pagando algum incêndio, fazendo alguma coisa, e a gente acaba não conseguindo dispor nem verba e nem tempo para isso, sabe? E por outro lado, eu também não venho eu não venho desse núcleo empresarial de editoras. Eu sou um artista que ficou incomodado com, com a quantidade de escritores que não tinham resposta, que não conseguia acessar uma editora, e a gente vai lá e cria uma editora. Então, assim, eu não sou um cara que. Eu nunca trabalhei numa editora, né? Não tenho o crachazinho de nenhuma editora, eu nunca trabalhei nesse meio. A gente teve que começar a aprender a trocar a roda do carro com ele em movimento. Então, muitas coisas de editora eu fui aprendendo ao longo do processo, né? Hoje, por exemplo, eu faço vários trabalhos de editora, né? Eu diagramo os livros, eu faço um monte de coisa nesse sentido que eu aprendi depois, eu aprendi bem depois, assim, né? De ter ganhado edital, né? No começo, os primeiros livros eu não diagramava, eu comecei a diagramar do meio do processo para frente. Então, eu tenho, assim, tecnicamente falando, já essas dificuldades, eu já não tenho os contatos, né? Eu já não tenho contatos, eu não conheço ninguém, eu não tenho um núcleo, uma rede de proteção nesse sentido, né? Porque quando você trabalha no meio, você acaba conhecendo o gerente de um lugar, o gerente do outro, aí um indica o outro. Não, a gente não tem esse caminho e sempre tem que estar resolvendo um problema, sabe? Quando a gente vai fazer publicação, é tudo muito complicado, porque para gente, né, o recurso, na verdade é recurso, né? Falta de recurso. Então, para a gente conseguir recurso, é todo um trabalho. Você vai ter que escrever projeto. Quando você ganha uma lei de incentivo, é muita burocracia. Para você fazer prestação de conta, para você fazer todo o processo do projeto, é muito trabalhoso. E aí, quando a gente está com um fomento, por exemplo, eu não consigo ter esse tempo de procurar. Então, a gente está indo passo por passo, sabe? A gente deu o primeiro passo que foi startar o projeto. Depois a gente precisou profissionalizar os livros. Os primeiros livros não saiu com ISBN, para vocês terem uma ideia. Depois que a gente começou a colocar ISBN nos que a gente lançava e nos passados, tinha problema com documentação. Então a gente foi regularizando tudo isso. E a distribuição é um passo que a gente está tentando dar agora, começar a dar agora. Seria uma terceira fase do projeto que a gente está entrando, né? Então a gente tem algumas dificuldades nessa questão. Então hoje, para encontrar livro da editora, é só com a gente mesmo, não tem jeito, né? Hoje dificilmente. Tem um lugar ou outro que tem um sebo que é super parceiro nosso, que é no Ipiranga, que é o Sebo Pura Poesia.
Eles têm, é um sebo maravilhoso, gente. Vocês precisam conhecer o conceito que eles criaram. Assim, vocês vão adorar. Tenho certeza que vocês vão gostar. Fica bem perto da família que cuida desse. A gente fala sebo, mas, meu, é uma livraria, é uma coisa bem bacana, bem aconchegante. Então, eles têm livro da gente, enfim. Ó, a gente já teve livro até em farmácia, pra você ter ideia, né? Porque assim, é muito essa questão de parceria nossa, sabe? Mas assim, se você for numa marca, sei lá, numa franquia grande assim, você não vai encontrar livro da gente, assim, né? Então é uma dificuldade que a gente precisa sanar ainda. Pensei, eu acho que era legal a gente ter um contato seu, né, aqui para terminar a nossa conversa, porque a gente está falando com vários profissionais, né? Tipo, o Publish News conversa com o mercado editorial. E acho que também, assim, não sei se necessariamente ajudar ou tudo, porque a gente conhece, tipo, a Kali também, trabalhou muito em editora, tudo, e acho que profissionais ou pessoas que poderiam ajudar, por exemplo, em distribuição, a gente conhece gente que trabalha em departamentos comerciais, etc., e poderiam ajudar isso, né? Porque hoje em dia, quer dizer, ao meu ver também, né? Eu não conheço o projeto muito tão profundamente, mas, por exemplo, marketplaces, apesar de ter acontecido com americanas, seria talvez um lugar interessante para colocar ou empresas que vendem print on demand, né? Que tipo, inclusive, há um livro é uma das apoiadoras aqui do Publish News. Você quer colocar algum contato assim para quem puder talvez te ajudar em alguma parte, um processo, ou redes sociais assim para manter um contato com você? Sim, sim, super interessante. Pode sim. O meu e-mail é pcmarciano, né? Tudo junto, @hotmail.com. E a gente também tem o canal da editora, né? Então, nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, encontra como @editora gráfica Heliópolis, né? Então, já são os canais assim, a gente sempre está respondendo. Também tem meu Instagram pessoal, que é @pcmarciano. O meu é tudo PC Marciano. Colocou PC Marciano em tudo quanto no Google, vai aparecer um monte de coisa minha. E aí a gente responde, né? Então, no Facebook também, PC Marciano, aparece sou eu, Instagram, @PC Marciano. Aí são os contatos que a gente pode estar falando. Da editora, eu não. O e-mail da editora é editora gráfica Heliópolis, @gmail.com também. Aí a gente sempre está respondendo para esses canais aí. Tá bom. PC, muito obrigado pela conversa. Foi super rica, eu acho Muito que obrigada a você. foi muito bacana. E qualquer coisa, tipo, quem quiser, escreve aqui, a gente vai colocar também os contatos do PC e da editora aqui no post e nas observações nas notas aqui do podcast. Valeu, PC. Obrigadão. Obrigado, eu queria agradecer o carinho de vocês aí, a atenção pelo nosso projeto e queria estar convidando vocês também, quando vocês puderem, né? Puderem, a gente fica pertinho da linha, para quem não conhece Heliópolis, fica pertinho do Sacomã, metrô Sacomã, linha verde, então não é tão difícil chegar aqui. Quando vocês puderem, né, quiser marcar uma visita, terei prazer aí em estar apresentando a editora para vocês, tá bom? Eu vou aí, PC. Eu quero agradecer também pela sua participação aqui. Acho que o seu trabalho é muito importante, assim como o Fábio. Eu também cresci em periferia, tive dificuldade, né, de ter acesso aos livros. Eu sou do Capão, então eu me identifico muito com toda a sua história, com tudo que você contou aqui, e espero que futuramente a gente ouça muito falar da sua editora e que muito sucesso para vocês. Assim, eu vou visitar, me esperem esse ano que eu apareço aí. Por favor, serão bem-vindos, viu? Pode vir. Aí a gente apresenta aqui. Tem vários outros projetos também, enfim. A gente tira umas horinhas para ficar aqui. Tem bastante coisa para fazer aqui, tá bom? Beleza, Será um então. prazer. Obrigado. Obrigado, viu, gente? Obrigado, um abração.